Como o ditador mais temido e isolado do mundo gasta seus bilhões? Em um país onde a maior parte da população mal tem acesso a comida básica e eletricidade constante, Kim Jong-un, o líder supremo da Coreia do Norte, vive cercado de uma opulência que faria corar os magnatas mais extravagantes do planeta. Imagine palácios gigantescos construídos para resistir a ataques nucleares, fortificações subterrâneas dignas de filmes de espionagem e residências secretas conectadas por túneis blindados. Some a isso uma coleção de supercarros banhados a ouro, jatos particulares decorados como salões reais, helicópteros pessoais e um iate de luxo flutuante. Mas não se trata apenas de infraestrutura monumental. Kim Jong-un leva sua obsessão pelo excesso aos detalhes mais absurdos. Gasta 30 milhões de dólares por ano só em vinhos e licores importados. Fuma cigarros de grife francesa, importa toneladas de queijo suíço e devora carne de Kobe, enquanto milhões de norte-coreanos sobrevivem com rações mínimas. Por trás de cada garrafa aberta e de cada carro blindado esconde-se uma história de poder absoluto, paranoia extrema e caprichos inimagináveis. E o mais assustador é que esse desperdício não serve apenas para inflar seu ego, é uma ferramenta para manter seus inimigos sob controle e comprar a lealdade dos poucos que podem chegar perto dele. Mas entre todos os seus excessos, qual é o gasto mais inquietante? Hoje vamos revelar os 8 mistérios mais perturbadores da vida luxuosa de Kim Jong-un, e te garanto que o último vai te deixar sem palavras. Prepare-se para descobrir um mundo oculto, onde riqueza e medo se misturam para sustentar um dos regimes mais fechados da história. Se você acha que os ricos e famosos do mundo exibem suas fortunas sem pudor, pense de novo. Existe um homem que não só mantém sua vida pessoal envolta no mais absoluto segredo, como também transformou toda uma nação em um enigma impenetrável. Kim Jong-un, o ditador bilionário da Coreia do Norte e um dos líderes mais jovens e temidos do planeta. Desde o nascimento, Kim foi criado para exercer o poder absoluto e desfrutar de um luxo extremo. Herdeiro de uma dinastia fundada com mão de ferro por seu avô, Kim Il-sung, e consolidada por seu pai, Kim Jong-il, Kim Jong-un cresceu cercado de privilégios impensáveis para qualquer cidadão de seu país. Enquanto a Coreia do Norte permanecia isolada do mundo exterior, Kim estudava em internatos de elite na Suíça usando um nome falso, com anuidades que custavam dezenas de milhares de dólares, vivendo como um príncipe exilado. Hoje, como líder supremo, Kim comanda um império econômico clandestino que se estende muito além das fronteiras norte-coreanas. Rumores indicam que ele possui contas secretas em paraísos fiscais, investimentos imobiliários de luxo em Hong Kong, Singapura e outros refúgios discretos do Sudeste Asiático. Graças a essas redes, sua riqueza permanece escondida das sanções internacionais e alimenta seu estilo de vida extravagante e blindado. Kim Jong-un não economiza quando o assunto é satisfazer caprichos que desafiam toda a lógica. Sua frota de carros de luxo inclui mais de 100 veículos, entre Rolls-Royce, Mercedes-Maybach e limusines blindadas feitas sob medida. Seus ternos são confeccionados por alfaiates exclusivos que importam tecidos italianos e britânicos, enquanto seu guarda-roupa se enche de relógios suíços, peles exóticas e joias reservadas para a elite global, mas sua sede de excesso vai muito além de objetos. Kim possui ilhas privadas secretas, fortalezas de luxo espalhadas por todo o país, parques de diversões construídos apenas para ele e seu círculo íntimo, além de uma rede de túneis subterrâneos que lhe permite se deslocar sem ser visto. Tudo isso contrasta brutalmente com a realidade de seu povo. Milhões de norte-coreanos sobrevivem sob um regime totalitário, com rações mínimas de comida, sem liberdade de locomoção e sob vigilância constante. E surge a grande pergunta: de onde vêm seus bilhões? A resposta é muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Sua fortuna nasce do controle absoluto dos recursos naturais do país: minerais raros, carvão
e metais estratégicos, do comércio ilícito de armas, de exportações clandestinas e de um sistema de lavagem de dinheiro que dribla as sanções da ONU. Cada dólar que Kim gasta em vinhos, carros, relógios ou fortalezas vem de uma rede oculta de negócios que alimenta seu poder e sustenta seu reino de medo, segredo e excessos. O imenso império financeiro de Kim Jong-un não é fruto de negócios legais nem de investimentos transparentes. Ele se alimenta da exploração impiedosa dos recursos da Coreia do Norte e de uma rede de atividades clandestinas que desafiam cada sanção internacional. As montanhas norte-coreanas escondem enormes reservas de minerais estratégicos, ferro, carvão, terras raras e metais preciosos que são extraídos, traficados e vendidos no mercado negro ou por meio de acordos obscuros com países e empresas dispostos a ignorar as proibições globais. Por trás de cada lingote exportado, há milhares de trabalhadores submetidos a condições extremas, sem salário justo nem direitos básicos. Mas os recursos naturais são apenas parte da equação. A Coreia do Norte mantém viva uma das redes de tráfico de armas mais opacas do mundo, exportando mísseis, tecnologia bélica e munições para estados hostis, grupos insurgentes e ditaduras dispostas a pagar o preço da clandestinidade. Estima-se que milhões de dólares circulem todos os anos em contratos secretos, reforçando os cofres de Kim enquanto alimenta conflitos distantes. Como se isso não bastasse, Kim diversifica sua riqueza por meio de propriedades de luxo no exterior, em cidades como Hong Kong e Singapura. Essas mansões, apartamentos de alto padrão e escritórios de fachada funcionam como nós para lavar dinheiro, esconder ativos e manter sua fortuna a salvo do olhar de organismos internacionais. Embora estimativas oficiais apontem que seu patrimônio líquido gira em torno de 5 bilhões de dólares, analistas especializados na Coreia do Norte garantem que, na realidade, a rede financeira secreta do regime pode acumular centenas de bilhões de dólares espalhados por bancos offshore e empresas de fachada em todo o mundo. Mas esse fluxo de dinheiro não existiria sem aliados poderosos. A China, seu vizinho gigante, desempenha um papel fundamental ao manter aberto um cordão umbilical econômico. Trocas de bens, empréstimos ocultos, envio de petróleo e apoio diplomático garantem que, mesmo que o mundo feche as portas, Kim nunca fique sem recursos para financiar sua máquina militar, nem seu estilo de vida delirante. No entanto, para Kim Jong-un, o dinheiro não é apenas sinônimo de iates, caviar e uísque importado. É a ferramenta definitiva para comprar a lealdade inquebrantável daqueles que o mantêm no poder. Seus principais generais e membros da elite política são recompensados com carros de luxo, vilas secretas, relógios de grife, armas modernas e todo tipo de presentes suntuosos. Esse sistema de recompensas e medo garante que qualquer um ao redor de Kim permaneça absolutamente fiel. Uma traição não significa apenas perder o luxo, mas também a vida. Assim, cada dólar extraído da miséria do povo é reinvestido para manter intacta uma rede de poder que transforma Kim Jong-un em um monarca moderno, cercado de segredos, riquezas e medo. Imagine isso. Quando se tem riqueza ilimitada e o medo obsessivo de perder o poder, sua casa não é apenas uma mansão, é uma fortaleza projetada para sobreviver ao fim do mundo. Kim Jong-un não vive em um simples palácio decorado com ouro e mármore. Ele vive cercado por muros impenetráveis, blindagem nuclear e segredos tão profundos quanto seus túneis subterrâneos. Vamos começar por um dos mais assustadores, o Palácio do Sol de Kun Suzan, avaliada em mais de 900 milhões de dólares. Não é apenas um monumento, é um gigantesco mausoléu que guarda os corpos embalsamados de seu pai, Kim Jong-il, e de seu avô, Kim Il-sung. Um santuário do poder dinástico, que lembra a cada visitante quem comanda o país, mesmo desde o túmulo. Mas isso é só o começo. Seu palácio de verão em Wonsan, uma joia à beira-mar, custou cerca de 1,5 bilhão de dólares. À primeira vista parece um resort de luxo com praias privadas e vistas paradisíacas. Mas sob a superfície esconde sistemas de defesa antiaérea, abrigos secretos e pistas de pouso privadas. É ao mesmo tempo um refúgio de férias e uma fortaleza militar. E depois vem a joia da paranoia, a residência Leonsong,
Um complexo de 12 quilômetros quadrados, protegido por muros eletrificados, campos minados e um bunker subterrâneo reforçado com barras de aço, blindagem de chumbo e toneladas de concreto projetado para resistir até mesmo a um ataque nuclear. Mas isso não é tudo. Uma rede de túneis secretos conecta Song a outras mansões, permitindo que ele fuja ou se desloque sem que ninguém perceba. E o que há dentro dessas fortalezas? Piscinas olímpicas, cinemas privados com poltronas de luxo, spas com tratamentos europeus, hipódromos para corridas de cavalos, parques de diversões privados que só alguns poucos escolhidos podem ver, até ilhas particulares com pistas de pouso e portos para seus superiates. Pense nisso, enquanto milhões de norte-coreanos lutam todos os dias para comer uma tigela de arroz, Kim Jong-un relaxa em salas de cinema privadas e organiza festas secretas em suas ilhas de luxo, isolado do mundo por muros, soldados e bunkers blindados. Mas aqui vem o mais perturbador. Cada um nesses palácios esconde câmeras de vigilância, quartos secretos e funcionários treinados para que nenhum segredo saia de trás dessas muralhas. É literalmente um reino dentro de outro reino. Você consegue imaginar viver cercado de luxo e paranoia? Se quiser saber o que Kim Jong-un esconde dentro desses bunkers secretos, fique até o final, porque o próximo mistério revela uma de suas excentricidades mais absurdas. E eu te prometo, vai te deixar de boca aberta. Você achava que Kim Jong-un controla só terra firme? Nada disso. O domínio dele se estende também aos céus. E quando você tem bilhões, seus aviões não são simples máquinas, mas verdadeiras fortalezas voadoras projetadas para o luxo, o segredo e a segurança absoluta. No coração de sua frota aérea está o Chamamé-1, um avião soviético Ilyushin IL-62M de passageiros, transformado em um palácio móvel. Imagine assentos de couro branco, mesas de palissandro polido, tecnologia de última geração, minibares abastecidos e até cinzeiros de cristal. Sim, este avião é um trono que cruza os céus. Mas Kim não se contenta com apenas um avião de luxo. Ele possui jatos privados exclusivos, como o Antonov AN-148, perfeito para viagens secretas à China e a outros países aliados. Além disso, dizem que ele mesmo já pilotou um de seus aviões, um detalhe que mostra a sua obsessão por controlar até o menor detalhe. E aqui vem o mais impressionante. Enquanto seu pai tinha medo de voar e preferia o trem blindado, Kim Jong-un elevou as viagens aéreas a outro nível, com pistas de pouso privadas espalhadas por todo o país, bem ao lado de seus palácios fortificados. Isso permite que ele se desloque rapidamente sem deixar rastros. Quer saber o mais insano? Em 2017, ele foi visto supervisionando o lançamento de um míssil balístico de um helicóptero particular, porque nada simboliza poder como observar destruição lá do alto, com estilo e conforto. Mas não para por aí. Seu império aéreo é planejado para que nada nem ninguém possa ameaçar sua segurança. Cada avião é reforçado e equipado para resistir a ataques, enquanto ele cruza os céus como um verdadeiro monarca. Você consegue imaginar ter um avião tão exclusivo que é mais um palácio do que um meio de transporte? Quer descobrir outras excentricidades aéreas de Kim? Não perca o próximo mistério, porque o que vem vai te deixar sem palavras. Você achava que Kim Jong-un só governava a terra e o ar? Pois prepare-se, porque seu império também domina os mares. Sim, o ditador norte-coreano não se limita a viver em palácios e voar em jatinhos particulares. Ele também possui superiates de luxo que são verdadeiras fortalezas flutuantes. Sua joia marítima é um impressionante superiate de quase 100 metros de comprimento, avaliado em 7 milhões de dólares. Mas não é apenas um barco para festas e ostentação. É um símbolo de poder, equipado com tudo o que é necessário para receber visitas oficiais de alto nível, retiros exclusivos e encontros secretos. Imagine vários andares, helipontos, portos privados e até toboáguas para entretenimento. Mas um único iate não é suficiente para alguém com o gosto e a paranoia de Kim. Rumores indicam que ele também é dono de um barco de luxo de 200 pés, avaliado em mais de 8 milhões de dólares, com interiores personalizados por designers de alto padrão como a Fendi, transformando-o em um verdadeiro palácio flutuante. E não para por aí. Sua frota marítima inclui vários iates menores, entre 40 e 50 metros, reservados para excursões secretas pela costa norte-coreana. Seja para realizar reuniões clandestinas em águas internacionais ou simplesmente para escapar do mundo, Kim tem cada canto do mar sob controle absoluto. Consegue imaginar tudo isso?
Enquanto seu povo sofre com pobreza extrema e sanções econômicas, Kim navega em suas fortalezas flutuantes, isolado, protegido e aproveitando excessos inimagináveis. Mas espere, porque isso é só uma parte do seu mundo de excessos. No próximo vídeo, vou te contar sobre sua incrível coleção de carros de luxo, que vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. Se essa vida cheia de luxo e segredos te surpreendeu, curta e compartilhe este vídeo. E acima de tudo, não vá embora, porque o melhor ainda está por vir. Se você acha que ter apenas um carro de luxo é suficiente, espere até conhecer a frota pessoal de Kim Jong-un, porque não estamos falando de alguns carros caros, mas de uma coleção com mais de 100 veículos de alto padrão, cada um personalizado para garantir não apenas luxo, mas também segurança máxima e um status de poder absoluto. Entre os seus carros mais valiosos estão um Mercedes Maybach blindado, avaliado em 7 milhões de dólares. Uma verdadeira fortaleza sobre rodas. Esse veículo foi projetado para resistir a balas, granadas e praticamente qualquer tipo de ataque, garantindo que Kim possa se deslocar com total impunidade e segurança. Quando não está em seu Maybach, um Rolls-Royce Phantom, símbolo de poder e elegância, está sempre pronto para ser conduzido. Sua paixão por carros começou muito cedo. Dizem que seu pai permitiu que ele dirigisse aos 7 anos de idade, enquanto a maioria das crianças ainda brincava com carrinhos de brinquedo. Desde então, a Mercedes-Benz se tornou sua marca favorita e seu comboio privado é uma demonstração constante de poder. Uma caravana de veículos blindados, tanques e carros militares que reforçam a brutal realidade de seu regime. Cada deslocamento é um lembrete visível de seu domínio absoluto sobre a Coreia do Norte. E cada carro, mais do que um simples meio de transporte, é um símbolo do controle rígido e da sua determinação em manter o poder a qualquer custo. Consegue imaginar dirigir um carro que é mais uma fortaleza do que um automóvel? Quer saber como essas extravagâncias sobre rodas contrastam com a realidade vivida por milhões de norte-coreanos? Não perca o próximo capítulo, onde vamos descobrir um lugar que parece saído de um sonho, ou de um pesadelo, dependendo do ponto de vista. Sua exclusiva estação de esqui avaliada em 30 milhões de dólares. Se até agora essa viagem pelo mundo oculto de Kim Jong-un te prendeu, curta e comente qual luxo mais te impressionou. A Coreia do Norte é conhecida por seu isolamento e pobreza. Mas em meio a tudo isso, Kim Jong-un construiu algo que parece saído de outro mundo. Uma estação de esqui de luxo avaliada em 30 milhões de dólares. Sim, uma montanha transformada em um paraíso de inverno exclusivo para um ditador com gostos extravagantes. Essa estação, localizada a apenas 2 horas a leste de Pyongyang, próxima à cidade portuária de Wonsan, conta com 9 pistas para esquiadores experientes, 2 para iniciantes e uma infraestrutura que rivaliza com as melhores do mundo. Mas aqui vem um detalhe: esquiar lá não é nada acessível. Um passe diário para os norte-coreanos custa 40 dólares, o equivalente ao salário médio mensal de um cidadão comum. Para os turistas estrangeiros, o preço sobe para 80 dólares. O resultado? Uma estação praticamente vazia para a população local. Um monumento gelado ao luxo em um país onde a maioria das pessoas luta para conseguir comida. Kim, fiel ao seu estilo autoritário, supervisionou pessoalmente a construção, visitando o local 144 vezes para garantir que tudo estivesse exatamente como ele queria. Mas a ironia não para por aí. Quando a Coreia do Norte tentou importar teleféricos e equipamentos de esqui de países como Suíça, Áustria e França, os pedidos foram rejeitados por causa das sanções internacionais. Mesmo assim, Kim tinha a ambição de receber 5.000 visitantes por dia e arrecadar 44 milhões de dólares por ano, uma meta que nunca se concretizou. Esse projeto é um símbolo claro de como Kim Jong-un vive em um mundo completamente separado do seu povo, desfrutando dos melhores luxos e prazeres enquanto milhões sofrem com fome e miséria. Você consegue acreditar que em um país tão empobrecido exista um lugar assim? O que você acha dessa desigualdade absurda? Não vá embora, porque no próximo ponto você vai descobrir o desperdício mais estranho, e talvez o mais ridículo, de todos. A obsessão de Kim por vinhos e comida, que custa 30 milhões de dólares por ano. Se você achava que a extravagância de Kim Jong-un tinha limites, prepare-se para o que vem a seguir. Sua obsessão por comida e vinho é tão desmedida que ele gasta 30 milhões de dólares por ano só com esses prazeres. Sim, enquanto milhões de norte-coreanos lutam por um prato de comida básico, ele desfruta dos manjares mais exclusivos do planeta.
Kim não é apenas um gourmet qualquer. Seu paladar é o de um milionário sem restrições. Ele é fascinado por queijo suíço, tanto que chegou a enviar funcionários para a Europa apenas para aprender a reproduzir seu sabor. Como não conseguiram, ele passou a importar toneladas do produto. E quando falamos de vinho, os números são escandalosos. Há relatos de que, em uma única noite, ele chega a beber até 10 garrafas de vinho de Bordeaux. Seu gasto anual com álcool atinge a impressionante marca de 30 milhões de dólares, com importações que não param de crescer. Mas não é só bebida. Sua dieta inclui carnes Kobe do Japão, caviar iraniano, melões chineses, carne suína dinamarquesa e até mangas frescas da Tailândia. Enquanto seu povo mal consegue arroz, ele se dá o luxo de jantares dignos de um imperador. E não para por aí. Kim também investe milhões em perfumes, roupas, academias privadas e presentes luxuosos para seus generais, comprando assim sua lealdade e garantindo que ninguém ouse desafiar seu poder. Esse desperdício de luxo, exagero e poder absoluto revela um retrato assustador de um líder sem limites quando se trata de satisfazer seus caprichos, sem se importar com o custo humano que isso representa. Kim Jong-un não é apenas o líder mais jovem e temido do mundo, mas também um dos bilionários mais secretos e extravagantes que existem. Enquanto seu povo sofre com pobreza extrema, fome e repressão, ele vive cercado de luxos inimagináveis. Palácios à prova de bombas nucleares, jatos particulares, iates milionários, carros blindados e um gasto com comida e bebida que desafia toda a lógica. Esse contraste brutal nos lembra que o poder absoluto pode se transformar em um abismo de desigualdade e opulência desmedida, onde a vida de milhões vale menos do que um capricho banhado a ouro. Quer conhecer mais histórias impactantes sobre as pessoas mais fascinantes e poderosas do mundo? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca nenhum dos nossos vídeos. E você, o que acha dessa vida cheia de segredos, excessos e sombras? Me conta nos comentários, quero saber a sua opinião. Obrigado por me acompanhar nesta viagem pelos segredos da elite. Até a próxima.